Eu quero saudar os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejam gozando a virtude do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, hoje o meu tema é falando da lei e da graça, conforme está escrito no livro de Gálatas 3 e 2 e o 7 em diante. Porque o 2, o 3 e o 2 diz, Paulo disse: só quero saber de vós, se vós recebesse o Espírito através das obras da lei ou foi pela pregação da fé. Aquele que opera maravilha entre vós foi através das obras da lei ou foi através da pregação da fé? Vocês são tão insensatos, são tão carnal, que começaram pelo Espírito e agora volta para a lei. Paulo disse isso com os irmãos na igreja da Galácia, né? Porque os irmãos, né? Paulo deixou a igreja fundada e se ausentava. Ele formava uma igreja e deixava os pastores responsáveis e alguns irmãos ali responsáveis. Não é verdade? Mas o que acontece é que quando ele veio ter com os irmãos para saber como é que estava, os irmãos estavam, em vez de estar evoluindo, ele estava voltando para trás, voltando para o rudimento da lei. E a lei foi uma coisa, né, transitória. Mas Paulo já estava trazendo o quê? A graça, através do novo pacto de nosso Senhor Jesus Cristo, que a lei se terminou ali na cruz, né? Mas o povo ainda estava trazendo algum rudimento ainda da lei de Moisés. E nós sabemos que a lei terminou-se, a lei acabou-se. Aí Paulo estava advertendo os irmãos ali, né? Dizendo aos irmãos que só quero saber de vós também. Ele falou, só quero saber de vós. Se vós, aquele que opera maravilha entre vós, foi através das obras da lei. Aí depois ele chegou e disse: vocês são tão insensatos, vocês são carnal. Paulo disse para os irmãos, deu um aperto nos irmãos lá, muito grande, porque os irmãos, em vez de progredir, estavam retornando para trás. Aí Paulo divertiu eles, né? Ele estava querendo ainda estar na lei de Moisés, não é verdade? E nós sabemos que quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele disse: Pai, a obra está consumada, na tua mão entrego o meu espírito. Quando Jesus disse isso, ele estava dizendo que a obra da lei de Moisés estava consumada. Os fariseus, que eram o doutor da lei, não é? Eles não quisiam se convencer disso, porque a lei veio primeiro, está escrito em Romano, e abundava, que dominava. Mas depois que veio a graça, superabundou a lei. E a graça veio através de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque diz lá em Efésios, né, capítulo 2, eu não sei se é o 3 ou é o 4. Ele chegou, disse, Jesus chegou, disse assim, né? Paulo, aliás, não é? Paulo disse: vós sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, não é vossas obras, porque ninguém se gloria. Paulo falou isso. Então, nós vemos que ele chegou em Gálatas, no capítulo de número 2 e o 3, ele disse: todos aqueles que são da fé são filhos de Abraão. Porque nós sabemos que Abraão foi aquele homem que Deus pregou para ele em Gênesis
mesmo no Velho Testamento, pegou para ele a graça para trazer o evangelho para os gentios que somos nós. E Deus pregou para ele. Deus disse a Abraão no livro de Gênesis, capítulo 17, sai da casa do teu pai, do meio da tua parentela, e eu te mostrarei uma terra legítima. E tu serás uma bênção nas minhas mãos. Então, não é? Toda nação da terra será bendita em ti. Está cumprido, toda nação é bendita em Jesus. Bendita e abençoada do Deus de Abraão. Então Abraão era aquele homem que tudo indica que os seus pais eram um homem que fazia imagem. Era um idólatra. Aí Deus não queria que tinha um negócio com Abraão, para Abraão estar no meio da idolatria. Vamos dizer que ele hoje fazia. Vamos dizer que fosse no dia de hoje, ele fazia preto velho, aquelas imagens, né? E vender de estrutura. Não é verdade? Aí Deus tirou Abraão no meio dele, não é? Deus tirou Abraão do meio do seu pai. Ele sai da casa dos teus pais, do meio da tua parentela, e eu te mostrei uma terra longínqua. Não é verdade? E tu serás uma bênção, e tal. E quem te abençoar, eu abençoarei. Quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei, e tal. Aquelas coisas todas, né? Então, a Bíblia diz lá no livro de Gálatas 3, não é verdade? E o 7 agora, todo aquele que são da fé, são filhos de Abraão. Tendo as escrituras previsto, quer dizer, a escritura já falava, que Deus havia de justificar pela fé, plano. Anunciou Deus o evangelho a Abraão, mesmo no começo, dizendo, todas as nações será bendita em ti, de sorte que os benditos é como o crente Abraão. Todo aquele que são das obras da lei está debaixo da maldição. Porque a pessoa queria estar na lei. E tem pessoa ainda hoje, igreja por aí, que está ainda com as dogmas da lei ainda, de Moisés, misturando o evangelho da graça com a lei de Moisés. E a lei já foi transtornada, passou-se já. Nós estamos em graça, Cristo reina em vida, né? E o povo ainda, muitas pessoas aí, está misturando o evangelho da graça com a lei e as pessoas ficam empanzinadas. Fica uma pessoa que não fica nutrido, fica desnutrido, porque não prega um evangelho puro. É como que fosse uma laranja espremida para fazer um suco e a pessoa toma ela, não é verdade, sem colocar nada d'água, ela está pura. Mas se botar um bocado d'água nela, encher o copo e botar outro copo d'água, já não é mais pura mais. Já não tem a mesma vitamina, a mesma proteína. É como um evangelho que está misturado. E muitos estão misturando a lei, não é? Usando quipá, usando aquilo outro, não é verdade? Dizendo que o homem perde a salvação, não é verdade? A Bíblia diz que Jesus disse, aquele que eu tomar pelas minhas mãos, de maneira eu lançarei fora. E se eu estou trazendo qualquer rudimento da lei de Moisés, eu estou dizendo que a morte de Cristo, o novo pacto, foi em vão, não valeu nada. Não valeu nada. Tudo que eu trouxer da lei, porque a lei terminou ali. Quando Jesus lá na cruz diz, pai, a obra está consumada, a obra da lei de Moisés. Aí agora tudo é espiritual. O negócio antigamente era físico e agora é espiritual. Não é verdade? Então, meus irmãos, é isso. Então ele chegou e disse, tendo as escrituras previstas que Deus havia de justificar pela fé, anunciou Deus o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações será bendita em ti. De sorte que os benditos são como o crente Abraão. Todo aquele que são das obras da lei está debaixo da maldição. E se uma pessoa está ainda, né, trazendo os rudimentos da lei de Moisés, não é verdade? Então, ele está dizendo que a morte de Jesus, está afirmando que a morte de Jesus foi em vão. E Jesus veio para fazer um novo pacto. A lei terminou-se. A lei não foi para nós. A lei foi para o povo de Israel. Não é verdade? A Bíblia diz que ele veio para o que era seu. O seu não recebeu, que foi Israel. Mas Deus deu o poder de todo quanto receberam ser chamado filho de Deus. Principalmente os gentios que somos nós. Não é verdade? Porque eles endureceram o coração, não receberam Jesus. Ele queria estar na lei de Moisés. Não é porque a lei veio primeiro. Mas, irmão, se a lei fosse importante para salvar, Deus tinha continuado na lei. Mas a Bíblia diz que
a lei veio primeiro e abundava. Mas depois da graça superabundou a lei, meus irmãos. Então estamos em graça. Vós sois salvos pela graça, favor não merecido. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós mesmos, nem das vossas obras, para que ninguém se glorie, mas sim é um dom de Deus. Deus foi quem deu, para mostrar a sua abundante riqueza nos vasos de misericórdia, não é verdade? Os mistérios que estavam escondidos antes dos séculos, estavam escondidos, e agora ele derramou, não é verdade? Nesse novo pacto, que é o Espírito Santo. Eles não tiveram o direito de receber o que nós recebemos, batismo, né? Renovo da parte de Deus. Mas nós estamos em graça, não é físico, mas é espiritual. Porque Deus é espírito, não é verdade? Então, meus irmãos, é isso. E tem muitas pessoas que estão pregando graça, mas não vivemos na graça, né? Não vivemos mais em graça mais. É só da boca para fora, não é verdade? Quando eu vou derrubar os muros de Jericó de novo, dando 7 voltas, aquilo, outro, o muro já foi derrubado, já o muro espiritual, lá na cruz. Aquilo foi uma coisa que foi do passado, mas agora mais não. O muro foi derrubado da separação que o homem não tinha comunhão com Deus. Deus é um pecador, mas aborrecia o pecado, não é verdade? Então Deus não podia se aproximar do homem. Mas lá na cruz, aí isso acabou-se. Agora a Bíblia diz que não há mais grego, agora não há mais servo, nem livre, né? Nem servo, nem livre, nem pobre, nem rico, não é verdade? Nem macho, nem fêmea. Todos beberam da mesma água, que é a palavra, e todos receberam o mesmo Espírito, o Espírito de Deus. Não é verdade? Na lei não. Na lei, nós sabemos que o sacerdote, Deus descia na fumaça. Quando o sacerdote pegava o incensário, colocava um tipo de um molusco, como fosse um aroá, a casca dele seca, não é verdade? Certamente o historiador diz. E ali ele colocava o quê? Uma essência ali, que aquela essência não podia ninguém comer dela, nem colocar no pão, nem nada. Era somente para acender, não é? O incensário. E ali a casa se enchia de fumo, de fumaça, quer dizer, a igreja, o templo. Lá de fora ficava os sacerdotes, dentro do templo. Os povos que não era sacerdote, o povo de Israel, ficava no pátio, lá de fora, e o sumo sacerdote é que entrava, né, no lugar do Santíssimo, que ia depois do véu. Ele se preparava 1 ano para entrar ali. E se ele tivesse em falta, ele era morto. Então Deus descia naquela fumaça, que era um perfume, né, na fumaça por causa da mirra do perfume que colocava ali dentro do incensário, e ia queimando a caça daquele molusco, e ali a casa ficava incensada, cheia de fumaça. Aí Deus, que ninguém pode ver Deus, quem vê Deus morre, então Deus descia na fumaça e falava com o sumo sacerdote, e ele aplicava a lei, mas só era uma vez por ano, não é verdade? Mas agora não. A Bíblia diz que agora não há nem servo, né? Nem livre, né? Nem macho e nem fêmea. Todos beberam da mesma água, que é a palavra, e todos receberam o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, que Jesus prometeu, né? Disse: eu vou para o meu Pai, mas não deixei vocês órfãos. Eu rogarei ao Pai, outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece nem ouve. Porque tem pessoas que ficam pensando que todo tipo de Espírito é um só. Não. Existe o Espírito do homem, existe o Espírito de Deus, aliás, que é o primeiro, depois existe o Espírito do homem, natural. E existe o Espírito do diabo também, não é verdade? Nem tudo que o homem faz de errado é o diabo. Às vezes é a carne, a natureza. Porque o maior inimigo que nós temos é a carne. Não é verdade? Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que nenhuma condenação. Romano capítulo de número 8.
nenhuma condenação há mais. Na lei tinha condenação, mas na graça não. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, que não anda mais segundo a lei, quer dizer, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida, que é o de Cristo, nos livrou da lei do pecado e da morte. A Bíblia diz o que era impossível. A lei, vendo Deus que estava enfermo na carne, enviou seu Filho em semelhança da carne e do pecado, para condenar o pecado na carne, para se cumprir a lei de Deus em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A Bíblia diz, nesse mesmo texto, que os que são carnal se inclinam para as coisas da carne, mas os que são espiritual se inclinam para as coisas do Espírito. Não é verdade? Então é isto, meu irmão. Glória a Deus, é isso. Glória a Deus. Então, esse negócio da lei, carregar jugo, não é? Tu tem que fazer aquilo, tu tem que fazer aquilo outro para ser salvo, não precisa fazer mais nada. Precisa carregar mais jugo, canga, mas não. Porque o jugo foi quebrado, não é verdade? Lá na cruz, não é? O velho pacto, Jesus quebrou lá na cruz, né? Glória a Deus. Mas muita pessoa quer continuar na lei ainda, quer que eu tenho que fazer isso, você tem que fazer aquilo ou outro, você tem que fazer muita força, você tem que se massacrar, se matar, carregar pedra na cabeça para poder ser salvo. Não precisa disso mais não. Não é verdade? Não precisa disso mais não. Porque de uma vez por todas, Jesus Cristo já fez tudo por nós. Não é verdade? O que nós vamos fazer agora é louvar, é glorificar a Deus, não é verdade? E ter uma mente limpa para com Cristo. Não adianta o cara orar tanto, fazer tanto sacrifício, que a Bíblia que é melhor obedecer do que oferecer sacrifício de tolo. Tem pessoa que ele faz sacrifício, mas não obedece. É a natureza dele que não obedece, né? É a natureza dele, adâmica, continua dentro do homem, não é verdade? Dizendo, eu peco, como eu vejo a meu irmão palestrar comigo e dizer, eu peco, eu sou um miserável, eu sou um desgraçado, eu sou um pecador, eu peco em pensamento, palavras e obra. Meu Deus do céu, como é que o Espírito Santo está dentro de uma pessoa? Não é verdade? Porque a Bíblia diz, se nós somos espirituais, vamos ser guiados pelo Espírito. Como é que a pessoa sendo guiada pelo Espírito, quando acabar, anda dizendo que peca em pensamento, palavra e obra? A Bíblia, nós vemos que a Bíblia, na graça, ela diz qualquer que olhar para uma mulher, não é, sem nenhum temor, né, irmão? Com um olhar de adultério, o qual comete adultério. Quer dizer, o cara peca em pensamento, palavra e obra. Então essa pessoa não é um cristão, não é salvo. Porque nós sabemos que uma fonte d'água, né, não pode dar água doce e água salgada. Só dá ou doce ou salgada. Ou o camarada tem o Espírito Santo de Deus para, não é verdade, conduzir a verdade. Porque a Bíblia diz que quando o Consolador vier, o Espírito Santo, ele conduziu o homem a toda a verdade. Que é Cristo, conduz o homem a toda a verdade. E como é que a pessoa está ainda com manobra ainda? Não pode, irmão. Se o sangue de Jesus veio para purificar de todo pecado, para limpar, não foi para botar pecado, né? E se veio para botar pecado, eu não posso ser uma pessoa miserável, porque a Bíblia diz que para o mundo nós somos pedra de tropeço, mas para Deus nós somos, né, pedras preciosas, sacerdote real, para oferecer sacrifício espiritual ao Senhor. Mas o sacrifício agora não é mais sacrifício carregando peso, jugo pesado nas costas, não. Está entendendo? Glória a Deus. É isso que acontece, né? Para oferecer sacrifício espiritual, de louvor, de adoração, não é? Mas para isso, não é verdade? Não precisa de ser sacrifício tão grande nós fazer esse sacrifício, porque é melhor obedecer do que oferecer sacrifício de tudo. E se uma pessoa está ainda na carne, não é? Pecando em pensamento, palavras e obra, né? Está ainda dizendo que ele é um miserável, é um grande pecador, aí ele está dizendo que Cristo é mentiroso. Está dizendo que a morte de Jesus Cristo foi em vão. Porque Jesus, a Bíblia diz que, João Batista diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai botar pecado ou tira o pecado do mundo? O mundo humano. Ele veio para tirar o pecado. Não é verdade? E tem até um corinthiano que diz assim, era um pecador, andava sem Jesus. Não é verdade?
Não é verdade? Se não era um pecador, andava sem Jesus. Não é verdade? Mas, meu irmão, andava, mas que anda com Jesus? Será que Cristo é ministro do pecado? Não, claro que não. Cristo é ministro do pecado, não é verdade? Então nós não vimos essa derrota, pecando em pensamento, palavras e obra. Jesus veio para tirar o nosso pecado através do sangue dele, não é para nós ficar do mesmo jeito que estava no mundo, não. Isso é conversa, irmão, da lei. Jesus veio para nos justificar, né? Na graça, né? E ele nos vivificou. A Bíblia diz lá no livro de Efésios 2, em diante, assim, e nos vivificou, estando nós ainda mortos. Se ele nos vivificou, estando nós ainda mortos, é porque nós estávamos mortos, em ofensa e pecado, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e fazendo a vontade do curso deste mundo, que é o espírito da potestade do ar, da maldade, que outro operava em nós, mas agora opera no filho da desobediência. A Bíblia diz. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com seu mundo de amor, que nos amou, estando nós ainda mortos, nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez sentar em região celestial. E nós estávamos mortos. Mas quando Jesus morreu, que ele ressuscitou, estava trazendo o mundo do pecado. Estava trazendo o mundo para ser ressuscitado. Está entendendo, meus irmãos? Estava trazendo o mundo do pecado. Né, irmão? Então é isso. Quando Cristo estava na cruz, quando Cristo estava lá na cruz, não é verdade? Então, que ele morreu, então, quando ele ressuscitou, porque a Bíblia, estando nós ainda mortos em ofensa e pecado, né, fazendo a vontade da carne e do pensamento, que nós fazíamos mesmo. Pensou, fazia, é o que o pecador continuou dizendo, ainda, e os crentes dizendo, que nós pecamos em pensamento, palavras e obra. Então, na verdade, nós andávamos fazendo a vontade da carne e do pensamento. E fazendo a vontade do curso deste mundo, que é o espírito da maldade, do ar, que antes operava em nós. Como é que ele vai operar? Se nós somos pecadores, quer dizer que está operando em nós ainda. Mas agora opera no filho da desobediência, quer dizer que nós não. Então, se nós estamos pecando ainda desse jeito, quer dizer que nós estamos na desobediência. Dizendo que somos filhos de Deus desse jeito. Não somos. A pessoa que não é filho de Deus. Ainda não. Filho de Deus é aquele que nasce da água e do Espírito Santo. Né, meu irmão? Então, meus irmãos, vamos entender mais as coisas. Eu estou dando assim agora essa palavra e muitas vezes eu estou saindo um pouco do sistema, porque eu estou com a cabeça doendo, então, mas eu quero me apressar, porque eu não sei, eu já estou de idade, completando 72 anos, e não sei, quem de moço não morre, de velho não escapa. Então eu quero aproveitar esse tempo agora para pregar a palavra de Deus, né, meus irmãos? Então, irmão, é isto. Quando eu digo que eu continuo pecado, porque João disse, aquele que peca nunca viu nem conheceu. Porque quem peca é do diabo, João disse. O apóstolo João disse, em João 3, né? Ele falou no contexto, disse, qualquer que peca nunca viu nem conheceu a Jesus. Porque quem peca é do diabo. E bem sabemos que ele veio para tirar o nosso pecado e nele não há pecado. Quem é justo pratica justiça como ele é justo. Porque quem peca é do diabo, ele disse. Qualquer que aborrece seu irmão é homicídia. E sabemos que nem homicídio tem nele permanência a vida eterna. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a vida por nós. E nós também devemos dar a vida pelos irmãos. Tem pessoa, né, que está matando os irmãos com a palavra. Quando eu estou dizendo que o irmão é pecador, é um miserável, que peca em pensamento e obra, eu estou, não é verdade? Eu estou uma pessoa que estou trazendo os irmãos para o jugo de novo. Eu estou trazendo o irmão para
a obra da lei de novo. E a lei foi abolida na cruz. Nós agora somos filhos de Deus. E Deus não tem filho de brigar com os irmãos, com inveja, não é verdade? Arrumando confusão, não é verdade? Entregando o irmão, não é verdade? Por qualquer coisa, em vez de orar, não é verdade? Vigiando. Se o irmão errar uma palavra, vai contar lá no ministério. Está entendendo, irmão? Não é isso não. Ore por ele. Porque ele deu a vida por nós. E nós também devemos dar a vida pelos irmãos. E João ainda disse nesse mesmo no contexto, ele chegou e disse, se tu estás bem no mundo e vê o teu irmão necessitado e ora por ele e encerra as entranhas, como é que está o amor de Deus em tu? Amado, não amamos por palavra, nem de língua, mas amamos por obra e verdade. Então tem pessoa que ama de língua e palavra, ora pelo irmão, vê o irmão necessitado, tem dinheiro no bolso e não dá nenhum trocadinho para o irmão na hora da oração, um trocado para o irmão comprar alguma coisa para ele, comprar uma lata de leite, comprar água de coco para tomar, a mão dele é fechada, não é verdade? Não ajuda. E às vezes o irmão está precisado também de quê? De uma coisa material, de algumas coisas material. Mas o cara ora pelo irmão, o irmão além de doente, não tem pão, está parado, está na prova, e o cara ora por ele e diz, faltai-vos, idem pai. Aí João, o apóstolo disse que nós, irmão, tá estando bem no mundo e vendo o seu irmão necessitado, isso é, né? Vendo o seu irmão necessitado e ora por ele, encerra as entranhas de faltai-vos, idem pai. Como é que está o amor de Deus em tu? Ele disse, amado, não amamos de boca nem de palavra, amamos por obra e verdade. Tem que ter a obra, tem que ter a fé. Mas a Bíblia diz, a fé sem a obra é morta. Tem gente que é mão fechada lá abaixo de terra. Não dá nada a ninguém. Glória. É pichincheiro. Não dá nem uma oferta na igreja. Eu conheci pessoa que não dá oferta na igreja. Todo tempo que eu acompanhei ele nunca deu oferta na igreja. Agora precisa de banco para sentar, não é verdade? Precisa de ventilador, não é verdade? Ar-condicionado muitas vezes, não é verdade? Água mais, não é mais naquela jarra mais, naqueles potes, não é verdade? Agora tem o quê? Forma descartável, bebedor d'água, não é verdade? Mas o cara não olha nada disso. Banco bacana para sentar, cerâmica aplicada, bem aplicada, não é? É uma pessoa que só quer somente, não é verdade? Só quer somente receber bênção de Deus, quer somente receber, mas dá não. Né? Nem dá o irmão, nem ajuda na igreja, nem nada. Então esse tipo de pessoa, eles, não é verdade, é pessoa que precisa, né, de abrir o coração mais, porque ele está agindo não como cristão, mas como um religioso, não é? Que, como os fariseus faziam, né? Colocava fardo pesado na cabeça dos outros e ele não podia nem tocar com o peso na cabeça. São isso, meus irmãos. Então, Deus continue nos abençoando, nos dando força, nos dando graça, porque o Evangelho é poder de Deus e salvação para todo que nele crê. Negócio de lei acabou-se. O fim da lei foi Cristo. E quando eu digo que eu sou um miserável pecador, então estou dizendo que eu sou um transgressor da lei. Porque se nós for, irmão, e ver lá em Gálatas 2, e o verso 17 diz assim, nós, porém, que fomos justificados por Cristo, e nós mesmos se achamos pecadores, por acaso Cristo é ministro do pecado? Aí diz, claro que não. Porque se nós for construir aquilo que nós derrubamos, nós somos um transgressor da lei. E o que é um transgressor da lei? É a pessoa fazer uma lei e outra quer derrubar. Né? E Jesus formou, acabou a lei de Moisés, mas tem a lei da graça do Espírito de Cristo. Aí nós estamos dizendo que não valeu nada. Ele chegou e disse, né? Nós, porém, que fomos justificados por Cristo, e nós mesmos se achamos pecadores. Por acaso Cristo é ministro do pecado? Ele disse, claro que não. Porque se nós for construir aquilo que derrubamos, somos transgressores da lei. Derrubou o quê? Derrubamos o quê? Derrubamos a lei, Jesus derrubou a lei, o muro da separação, que nós não tínhamos acesso a Deus, porque Deus é Espírito,
Né? Então Jesus derrubou esse muro espiritual. E agora nós estamos tendo acesso a falar com o Pai. Não é verdade? Porque ele chegou e disse, eu vou para o meu Pai, mas eu voltarei. Eu rogarei ao Pai outro Consolador. Outro, quer dizer, outro igualmente a mim. O Espírito da verdade, que o mundo não conhece nem o vê, mas vós conhecerei e habita em vós. Não é verdade? O mundo humano não conhece o Espírito Santo, mas ele diz que habita dentro da habitação de nós. Né? Jesus prometeu e voltou de novo. Só que ele não voltou como filho de José mais, nem de Maria. Né? Ele voltou através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, para morar na gente, e ele para morar na gente, a gente tem que limpar a casa. A casa não é as paredes, não. Da igreja, nem nós. É um lugar de nós se reunir. É um lugar de nós se reunir. Porque Paulo disse que Deus não habita mais. No Velho Testamento ele habitava, mas agora mais não. No tempo. Descia na fumaça, como eu falei, mas agora mais não. Ele desceu, desce para nós. Aí ele chegou e disse, né? Ele chegou assim, eu vou, mas eu voltarei para vós. Né? Eu enviarei outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece. Mas vós conhecerei e habita, a habitação do Espírito Santo, o crente. E Paulo diz lá em Corinto de novo, ele chegou e disse em 13, não saber vós que sou o templo de Deus, porque antigamente no templo, Deus descia no templo na fumaça, como eu falei. No incensário, ele descia, o homem não via ele, mas na verdade ele descia na fumaça, mas eu via ele falando as leis para aplicar para o povo de Israel. Era isso. Mas agora não. Agora o Espírito Santo está em nós. A Bíblia diz que o inimigo está em derredor.